Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia, a TV da gente de MS, mais uma edição do Ponto de Vista, o programa que a TV do seu Legislativo preparou para apresentar o cruzamento entre o direito e a política e tudo que repercute nesse mundo. E um dos temas constantes que a gente sempre traz aqui no Ponto de Vista é a discussão sobre o direito tributário, que é o pilar, é o que proporciona à administração pública a arrecadação dos recursos que vão servir para a gestão pública e vão influenciar diretamente na nossa vida. É através do direito tributário, dos impostos que pagamos, que tanto o Executivo como o Legislativo têm condições de elaborar as políticas públicas a quais todos nós estamos submetidos. Quando a gente fala em direito tributário aqui em Mato Grosso do Sul, o tema do momento é uma proposta ousada do Sindifiscal, o Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado, que nesse finalzinho de setembro, inclusive dia 30 de setembro, é comemorado o Dia do Fiscal Tributário, né, Cláudio? É verdade. Mandar uma saudação para todos os colegas do Estado, comemorando nosso sindicato 33 anos, colaborando com a nossa sociedade, desenvolvendo a nossa atividade, como você falou, é responsável pelo financiamento de todas as propostas dos governantes, do funcionamento da máquina pública. Então, já apresentei o entrevistado de hoje, é o Cláudio Aguiar, que vai apresentar também para você e para mim a proposta do Sindifiscal de criação do Simples Estadual e como que isso pode revolucionar a vida tributária do contribuinte sul-mato-grossense. Cláudio, a gente já tem o Simples Nacional, a gente estava conversando antes de gravar o programa, foi uma revolução à época, em 2006, e agora vocês querem implementar o Simples Estadual. Como que iria funcionar essa unificação aí dos impostos de âmbito estadual aqui em Mato Grosso do Sul? A gente chama de Simples Estadual porque o objetivo, assim como o Simples Nacional, é alcançar a simplificação, como o próprio nome diz, é simplificar. O Simples Nacional, ele quando foi implementado em 2006, ele buscou unir tributos federais, estaduais e municipais dentro de uma única forma de tributação, alíquotas que vão atender faixas etárias de faturamento do empresário, mas ele vai ter uma única guia sendo emitida todo mês em cima do faturamento que ele possa estar obtendo. No Estado, a nossa proposta de Simples Estadual não vai contemplar a unificação dos tributos estaduais, que seria, além do ICMS, seria também o ITCD, seria também o IPVA. Na verdade, a gente quer buscar simplificar o imposto que é mais complicado, eu acho que no Brasil, em todas as esferas, que é o ICMS. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Exatamente. Que responde por mais de 85% de todas as receitas tributárias. É o nosso principal tributo. O Estado vive de ICMS, a gente pode falar isso. O Estado vive de ICMS, Na verdade, as receitas tributárias do Estado, que pegam todos os tributos, elas respondem por cerca de 55% das receitas do Estado. 45% vem de outras fontes, inclusive transferências da União, está na ordem de cerca de 35% de todas as receitas. Mas dos 55% das nossas receitas, que vêm dos tributos, cerca de 85% dessa fatia é o ICMS, é o maior peso. Então, a gente pode falar que cerca de 40% da nossa receita no Estado vem do ICMS. E o ICMS é, como você bem disse, muito difícil de entender, é complicado, não dá para a gente apresentar todas as dinâmicas e todas as intercalações do ICMS num programa só, mas a gente sabe que ele é extremamente complicado. São mais de 840, por exemplo, produtos listados para cada faixa dessa vai ter uma alíquota específica. Então, é bem-vinda a proposta de um Simples Estadual, O que mais que a gente pode falar sobre a criação dessa proposta? Eu vou te ajudar. Hoje nós temos 5 alíquotas, basicamente 5 alíquotas operando o ICMS. Situações diferentes, 5 alíquotas sendo praticadas. Aliado a isso, nós temos uma modalidade de tributação que a gente chama de substituição tributária, onde um contribuinte ele substitui os demais que estejam dentro da sua cadeia, os demais para quem ele vai vender seus produtos. Como que isso funciona na prática? Na prática, por exemplo, você tem uma empresa, você compra o seu produto de São Paulo, então o produto vai chegar em Mato Grosso do Sul através da sua empresa.
Ato contínuo, você vai vender o seu produto para um supermercado, por exemplo, lá em Coxim. Ato contínuo, esse supermercado em Coxim vai vender para um mercadinho de bairro. Então, nós temos 3 empresas dentro dessa cadeia. Mas, quando o produto entra no Estado, a tributação vai ser centralizada em você, que foi o primeiro da cadeia. Você vai ser o substituto tributário. Para frente, o Estado não vai cobrar mais imposto, vai cobrar em cima de você. Então, você passa a ser o substituto tributário. E para isso acontecer, o Estado, quando ele vai identificar o valor da sua mercadoria, ele já coloca um valor agregado em cima, que a gente chama de MVA. Então, o Estado vai pesquisar qual seria o valor final dessa mercadoria sua e vai colocar esse valor em cima de você. E vai aplicar a alíquota do ICMS em cima desse preço, com esse valor agregado. Isso a gente chama de substituição tributária. Agora, dentro dessa situação que eu expliquei aqui, nós temos mais de 840 segmentos diferentes para ser aplicada essa substituição tributária. Isso resulta em as 5 alíquotas que eu coloquei, situações diferentes, sendo aplicado em cima de 842 segmentos de produtos diferentes que são comercializados. Quer dizer, é praticamente impossível conhecer todo o rol, né? O empresário que se dedica a alguma atividade econômica, ele vai saber mais ou menos ali, né? Dentro da sua atividade. Produtos da sua atividade específica. Exatamente. Se ele se propor a vender todo tipo de coisa, vai exigir um planejamento tributário inimaginável. Muito grande, exatamente. E a proposta da simplificação é justamente promover, a partir do próximo ano, o caminho inverso. Lá atrás, onde nós tínhamos apenas uma alíquota. Lá na criação, né, lá por ocasião do Código Tributário Nacional, em 65, né, onde foram criados tributos a partir do nosso Código Tributário, onde havia uma alíquota. Uma alíquota. O nosso sistema tributário, por mais complexo que ele seja hoje, impossível de entender na sua integridade, ele nasceu com apenas uma alíquota, é isso que você está falando? E no decorrer dos anos, situações foram sendo criadas e aliado a isso, o Estado tendo que se adaptar, chegar na condição que estamos hoje. Um cenário que talvez seja o mais complexo do planeta, talvez nós não tenhamos. O Brasil hoje ele caminha para a simplificação, seguindo o exemplo de vários outros países. Por exemplo, a China trabalha em cima do imposto sobre o valor agregado, com 3 alíquotas. Uma alíquota padrão e mais 2 alíquotas incentivadas. Então, uma alíquota padrão de 11%, simples, mais 2 alíquotas incentivadas. Comunidade Europeia, toda trabalha na mesma linha. A Alemanha, por exemplo, tem 2 alíquotas, uma de 19% e uma de 11% para situações de benefícios fiscais, para fomentar a geração de empregos e indústrias. Todos os países da Europa seguem nessa linha. O Brasil, seguindo esse exemplo, também vem buscando desenvolver a criação do seu IVA. Tramita no Congresso. O IVA, explica para quem está assistindo o programa, são 2 siglas novas que estão sendo discutidas aí no mundo tributário, né? O IVA e o IBS, né? Exato. O IVA é o imposto sobre o valor agregado. O IVA é o termo genérico, que é o imposto sobre o valor agregado. É você tributar apenas o que agrega de valor entre uma cadeia e outra. Entre o teu supermercado e o próximo que você vai vender, que também vai vender o produto. Ali do bairro. O que agregou, incide o tributo em cima disso. Então, é imposto sobre o valor agregado. Aqui no Brasil, estamos chamando essa forma de IBS. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É a modalidade. Tramita no Congresso hoje, uma na Câmara Federal e outra no Senado, 2 propostas. A emenda constitucional 45 e a emenda constitucional 110. Desde 2019 que está tramitando essas propostas. Essas 2 propostas já foram temas aqui do ponto de vista e até agora não foram devidamente votadas e apreciadas pelos representantes no Congresso Nacional. Esse é o trâmite que a gente tem que aguardar do processo legislativo, né? Sim. Ainda mais por uma reforma que vai trazer tanto impacto, ainda que para beneficiar o contribuinte, né? Sim. Mato Grosso do Sul vive a realidade hoje da rota bioceânica. Mato Grosso do Sul está no centro da rota bioceânica. É o estado que mais vai se beneficiar desse projeto nacional, né, dessa rota logística que vai ligar os 2 oceanos,
das regiões portuárias do nosso país, como o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, aos portos do Pacífico, Arica, Iquique, que são os portos de exportação. Antofagasta, no Chile. Isso vai trazer uma economia de 15 a 17 dias para chegar nossas mercadorias no mercado asiático. Então, isso é um ganho tremendo. Então, o Brasil está dentro de uma posição geográfica privilegiada para atrair indústrias, atrair empresas que vão gerar empregos e gerar recursos aqui, receita aqui para o nosso estado. O que a gente pode ter como iniciativa já agora no próximo governo para fomentar isso, para acelerar esse processo? Porque a realidade dessa rota bioceânica é de conclusão nos próximos 2, 3 anos. Está à porta. Se a gente fala de uma simplificação, então, tributária, a gente está falando de criar o cenário necessário não só para os empresários do nosso país, mas também para os empresários de outros países. Porque hoje, além da questão da rota bioceânica, que é uma questão interna aqui no nosso país, nós temos um cenário mundial hoje que vive uma crise em função de guerras iminentes. Nós estamos vivendo guerra na Ucrânia, nós estamos vivendo iminência de guerra em Taiwan, que pega o mercado asiático, locais onde a industrialização de manufaturas é muito grande e abastece o mundo inteiro. Produtos esses são fabricados na Ásia para abastecer a comunidade europeia e para abastecer os Estados Unidos, outro grande mercado consumidor em nível mundial. E o Brasil tem que estar apto a receber esses produtos da forma mais fácil possível. Exatamente. O Brasil, ele tem recursos naturais, ele tem geografia agora a partir da rota bioceânica para favorecer uma logística, e nós não temos guerra. Nós não temos ameaça de, em 1 mês ou 2, estourar uma guerra, por exemplo, em Taiwan, e ameaçar todo o fornecimento de produtos que abastece a Europa e que abastece os Estados Unidos. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar, Cláudio. O Sindifiscal, para quem não sabe, tem um observatório econômico, dentro da sua estrutura. É esse observatório que é presidido por você. Todo esse contexto geopolítico também faz parte do planejamento que você teve que fazer para elaborar a proposta do Simples Estadual? Isso foi levado em consideração? Quais outras metodologias que você achou interessante usar para chegar nessa proposta da criação do Simples Estadual? Como você colocou, o observatório observa. Em administração... Já está no nome. Já está no nome. Em administração, temos uma máxima que a gente só consegue transformar aquilo que a gente consegue medir, aquilo que a gente consegue aferir. Eu preciso colocar uma régua para entender o status quo, como está funcionando hoje, para a gente poder enxergar soluções para problemas apresentados e alternativas. Então, a função do observatório é essa. O observatório foi criado em 2015, na estrutura do nosso sindicato, que é a maior categoria do fisco hoje. Nós somos mais de 1.100 servidores trabalhando na fiscalização dos tributos estaduais em todas as esferas, desde o Tribunal Administrativo Tributário até o posto fiscal, onde a mercadoria entra no Estado. Nós somos responsáveis hoje. Em agosto, o Estado já arrecadou mais de 10 bilhões para os cofres estaduais. Isso é a atuação do fiscal tributário estadual, para financiar a saúde, a segurança, a educação. Então, essa é a nossa atuação. E são servidores com a formação mais eclética para ingresso que os quadros do Estado podem possuir. Na magistratura, no Ministério Público, você tem que entender de direito. Na área da saúde, você tem que entender da medicina. Lá na infraestrutura, você tem que entender da engenharia. Para ser um fiscal tributário estadual, você tem que entender de quase tudo. Você tem que entender da matemática financeira, da estatística, da economia, do direito tributário. Só para entender o ICMS, você já é um exemplo a ser seguido, né? Vamos Exatamente. Combinar. E é essa massa de servidores, de mão de obra qualificada, que nós temos a serviço do Estado. E o nosso sindicato tomou a decisão, desde 2015, de criar o observatório, possibilitando, vamos falar assim, na indústria a gente chama de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. O P&D, dentro da nossa categoria, hoje está dentro do Observatório Econômico. Observar as situações, as demandas, os problemas e está sempre pensando fora da caixa. No começo a gente falava fora da caixa. Hoje eu já falo que a gente tem que pensar já sem a caixa. A caixa não tem nem mais que estar na mesa. Joga a caixa fora. Joga a caixa fora. A gente tem que estar lá na frente buscando soluções e realmente a pensar fora da curva. Esse é o nosso objetivo. E apresentar essas propostas. Esse ano é um ano eleitoral.
É um ano que a tônica que a gente vem batendo desde o começo do ano é criar soluções que venham gerar menos impostos, e isso com simplificação, que é o que a gente está falando hoje aqui, porque temos a convicção que isso vai gerar mais empregos. Então é menos impostos com mais empregos. E sabemos que podemos fazer isto, já provamos isso em outras entrevistas, com casos concretos, que essa redução e simplificação tributária, pelo contrário, ao invés de cair a arrecadação do Estado num curto espaço de tempo, essa arrecadação vai subir, a gente vai conseguir atrair investimentos para o Estado, então essa arrecadação vai subir de uma forma simplificada, vamos resgatar empresários do nosso Estado que estão fora da economia, vítimas dessa complicação tributária de não dar conta de entender nem de pagar, estão fora da nossa atividade, né, econômica, conseguir resgatar esses empresários, que um país que anda na frente, ele cuida dos seus empreendedores. Ele não coloca o empreendedor na sarjeta. Ele vai resgatar os seus empreendedores porque eles é que fazem gerar economia. Eles é que abrem um CNPJ e todo dia acorda para matar um leão, para empreender, para fazer aquilo que ninguém está pensando, para gerar divisas, para pagar funcionários, gerar emprego. Então a gente precisa resgatar. E precisa ser valorizado no sentido de não ter uma burocracia tão dantesca à sua frente. A nossa né? tributação tem que ser simplificada, né? Essa é a tônica. Então a gente vai continuar a apresentar para vocês aqui no Ponto de Vista mais metodologias de simplificação do nosso contexto tributário estadual no segundo bloco e também trazendo as perguntas dos seguidores da Assembleia Legislativa nas mídias sociais. Meu entrevistado de hoje é o Clauber Aguiar, do Sindifiscal. A gente volta daqui a pouco. Fica de olho. Muito bem, a gente volta agora no nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre reforma tributária, falando sobre o contexto tributário dentro de Mato Grosso do Sul, com o Clauber Aguiar, que é do Sindifiscal e do Observatório de Diretrizes Econômicas. Observatório Econômico. Observatório Econômico do Sindifiscal. Clauber, a gente tinha encerrado o primeiro bloco falando sobre a necessidade de se resgatar esse empresário que se vê perdido no meio de um sistema tributário absurdamente complexo, né? A tendência de simplificação do sistema tributário de cobrança, de execução tributária, é uma tendência real no Brasil, tanto que existem duas propostas, como já foi mencionado aqui no Congresso Nacional, uma no Senado, uma na Câmara, para essa reforma tributária facilitar a vida do empreendedor e do contribuinte de maneira geral. No que a proposta do Sindifiscal se diferencia dessas duas PECs? Por que a gente pode discutir a criação de um simples estadual no momento em que o Brasil se vê na iminência de ter uma reforma tributária que vai no mesmo sentido de simplificação? Verdade. Eu vou dividir em duas partes. Você fez uma pergunta, né, que eu consegui identificar duas situações diferentes. A primeira é o efeito colateral dessa carga tributária excessiva e complexa, principalmente para aquele empresário que inicia na sua vida empreendedora. É o pequeno, micro. Hoje nós temos no Estado uma dívida ativa. Né? Dívida ativa é onde são inscritos aqueles contribuintes que não pagaram os seus tributos. Houve um prazo para pagamento, uma tentativa de cobrança, ele não conseguiu pagar, ele é inscrito em dívida ativa. A partir disso ele não consegue mais tirar uma certidão negativa, por exemplo, não consegue mais licitar um produto. Ato contínuo, ele pode ter a sua inscrição suspensa ou até mesmo cancelada. Então nós temos uma dívida ativa que soma a monta de mais de 18 bilhões de reais aqui no nosso estado hoje. 18 bilhões de reais. Bilhões de reais. Essa dívida vem se acumulando de quanto tempo? No decorrer dos anos. O Estado tem, né, a partir da inscrição em dívida ativa, suspende prazo de prescrição, mas o Estado tenta cobrar esses valores desses contribuintes. E ele divide essa cobrança em dois segmentos. Dívida ativa de curto prazo, dívida ativa de longo prazo. A de curto prazo é aquela que existe uma expectativa alta de recebimento. Dívida ativa de longo prazo é aquela que não existe uma expectativa realmente de receber, porque os esforços, né, que foram feitos foram infrutíferos. Então, só para você entender, essa de longo prazo, que a expectativa de receber é baixa,
é da ordem de mais de 18 bilhões. Uau. A de curto prazo, que tem expectativa de receber, está em 67 milhões. Milhões, bilhões. Milhões, bilhões. Então, a de curto prazo, 67 milhões apenas. Esse ano, até o mês de agosto, o Estado já recebeu, apenas conseguiu receber 35 milhões, do universo de mais de 18 bilhões de reais. O que isso fala para a gente? Todos esses empresários que estão por trás dessa dívida estão fora da nossa economia. Pararam de empreender. Isso é um efeito colateral muito negativo, fruto de carga tributária excessiva e de complexidade. Então, eu exemplifiquei aqui a necessidade urgente que temos, não só de reduzir, mas também de simplificar nossa carga tributária. Paralelo a isso, dentro da sua pergunta ainda, você exemplificou bem duas propostas que tramitam nessa linha no Congresso Nacional. PEC 45 na Câmara, PEC 110 no Senado. PEC 45, nós temos um prazo de transição a partir da sua aprovação, um prazo de transição de 10 anos. Aí nós temos um período de teste ali de 2 anos, onde é praticado uma alíquota de apenas 1%, e o restante do tributo que aquele contribuinte teria que pagar, como está em transição, é compensado em cima do ICMS que ele vai continuar pagando. Ele vai continuar pagando nos próximos 10 anos. Então, no primeiro, paga o IBS 1% apenas, compensando o resto. E os outros 8% vai subindo essa carga do IBS numa fatia de 1/8 por ano, até completar os 10 anos. Uhum. Lá no Senado, a proposta de transição a partir da aprovação são 6 anos. Primeiro ano também é um teste, paga 1% só o IBS, e os outros 5 anos, esse IBS vai subindo na ordem de 1/5 por ano até chegar, cumprir o prazo dos 6 anos. E durante esse período, ele paga IBS e compensa com o restante do tributo que tem que pagar do ICMS. Vai pagando dos dois lados. Então é a fase de transição. Resumo da ópera. Na Câmara Federal, 10 anos para a transição. No Senado, 6 anos para a transição. A partir da aprovação. Que a gente ainda não tem perspectiva também de quando vai acontecer. Pois é. Né? Essa proposta é de 2019. Pode ser que seja aprovado no primeiro ano do próximo governo, próximo presidente. Pode ser que seja aprovado no segundo ou no terceiro. A partir daí começa a contar o prazo. E contar um prazo de 10 anos ou de 6 anos. Aí a pergunta é o que faço. Nós temos esse tempo para esperar? O próximo governante, ele só tem 4 anos para governar. Ele tem 4 anos para aproveitar a oportunidade que existe hoje em cima de uma rota bioceânica, em cima de um cenário mundial de insegurança em função de guerra, de desabastecimento alimentar, guerra na Ucrânia, rumores de guerra em Taiwan e China. A gente tirar proveito disso, criar o cenário tributário necessário em Mato Grosso do Sul para a atração dessas indústrias, criação dessas empresas, possibilitando gerar mais empregos, gerar receitas aqui, desenvolvimento para o nosso estado. O próximo governante, ele tem apenas 4 anos. E qual é o dever de casa? Qual é o desafio que nós temos pela frente, então? É uma proposta que o Síndico Fiscal vem colocar o próximo governante. É buscar simplificação aliada à redução de carga tributária. Mato Grosso do Sul tem tudo para ser protagonista mundial, né, com o sucesso dessa criação do Simples Estadual, né? Mas a gente também falou durante o programa que as perguntas que vocês que seguem a Assembleia Legislativa nas mídias sociais seriam debatidas aqui e respondidas pelo nosso entrevistado Clauber hoje. Quem vai apresentar essas perguntas hoje, como sempre, é a minha amiga Areta Muritiba, que participou da produção do programa hoje. E aí, Areta, tudo bem? Olá, Radamés, tudo bem? Quero também cumprimentar o Clauber Aguiar e dizer, que ele trouxe um tema aqui tão importante e tão difícil de entender ao mesmo tempo e chama a atenção de toda a sociedade. Agradeço também todos os nossos seguidores da Assembleia Legislativa que enviaram as suas perguntas. E eu vou agora para a primeira pergunta que a seguidora Camila Iga fez para a gente, Clauber. Ela quer saber como o sindicato pretende implementar a criação do Simples Nacional. Tem tido reuniões a respeito disso? Existe um trabalho de articulação política para que isso aconteça? Então, Clauber, como eu disse, a Mato Grosso do Sul tem a oportunidade de ser protagonista mundial, né? Mas esse é um trabalho intenso, né? Que existe a necessidade de muita conversa antes de se tornar realidade. Como que isso pode se tornar realidade aqui? Verdade.
Nós estamos já há 1 ano trabalhando essas propostas internamente dentro dos nossos grupos de trabalho. Nossa categoria é eclética, como eu já coloquei aqui. Temos colegas com formação, especialistas, mestrados, doutorados na área da matemática financeira, da estatística, do direito tributário, da economia. E essa equipe ela vem se debruçando até chegar, né, nas propostas que estamos apresentando. Temos como proposta inicial de implantação colocar isso em 3 etapas. Atacar no primeiro momento a questão da substituição tributária. Num segundo momento, equacionar os 7 segmentos que nós temos na nossa economia. Setor de serviço, né, que pega comunicação e energia elétrica, o que pode ser feito de simplificação dessas alíquotas tributárias em cima do setor de combustível, setor primário, atacado, varejo, enfim, entre os 7 segmentos, para chegarmos na terceira etapa, possibilitando então a unificação. Queremos fazer isso dentro de uma proposta de trabalho de no máximo 2 anos, buscar essa simplificação do cenário atual existente, de 5 alíquotas internas, fora as interestaduais, fora aquelas que contemplam benefícios fiscais, atacando também esses mais de 840 segmentos que são contemplados por essa majoração a partir da margem de valor agregado em cima da substituição tributária. Então nós temos desenvolvido esse projeto, temos uma proposta para a implementação desse plano de trabalho e, como você disse, a interação. Nós já estamos fazendo, é ano eleitoral, já apresentamos a nossa proposta, está publicado o nosso caderno pode ser acessado no nosso site. Vou mostrar aqui o caderno para a gente. Isso. Olha só, é um estudo realmente robusto, né, do Observatório. Positivo. E quem tiver interesse em se aprofundar mais, quem estiver estudando para alguma questão tributária e quiser saber a proposta que vocês elaboraram, pode buscar esse caderno onde? Positivo, no nosso site, sindfiscalms.org.br, nós temos lá a página do Observatório Econômico, e tem o Fato Gerador, que é o site nosso, Fato Gerador MS, é o site específico do Observatório Econômico. Então tem lá todas as nossas publicações, está à disposição de toda a sociedade, e isso vem sendo entregue para os pré-candidatos ao governo do Estado. Como tem sido essa receptividade? Com muita alegria a gente tem apresentado e tem sido acolhido, né, com muita atenção por todos os candidatos. Inclusive a gente vem observando até nos debates televisivos que estão acontecendo, observado muitas das nossas propostas que estão sendo apresentadas, sendo exploradas pelos candidatos até nos debates. Sabem que isso é uma necessidade, uma urgência. E agora a gente vai para mais uma pergunta dos nossos seguidores. Qual que é, Areta? Temos mais perguntas aqui, Radamés. Alessandra Freitas quer saber qual o papel da tecnologia na execução desse projeto. Vocês pensaram nesse fator tecnológico? Tecnologia não tem como escapar dela hoje em dia, né? Fundamental. A tecnologia que nós temos à disposição, eu posso falar que é o cerne dessa proposta, que possibilita velocidade na implementação. Pensa como faríamos isso, como poderíamos pensar os mais de 840 segmentos que são contemplados dentro de substituição tributária, abrangendo todos os contribuintes do nosso Estado. Como poderia ser feito isso se não tivéssemos a tecnologia? O que levaria talvez meses, hoje pode ser feito em segundos. Apertado um botão de uma programação, a gente consegue entender por segmento que cada um está sendo fiscalizado, está sendo pago de tributo em cima de cada segmento, isso em tempo real. Então, a tecnologia, isso, hoje, representa para a gente velocidade, vai proporcionar velocidade na implementação de todas essas propostas. Muito bem, Glauber. Eu fiquei realmente fascinado com o programa de hoje, apesar de não ser a minha área de especialidade. Me interesso muito por direito tributário, você já deixou aqui o endereço do site, eu queria que você falasse de novo para quem quiser entrar em contato com o Observatório e com o sindicato, quais são os canais de comunicação? Os canais de comunicação, eu que agradeço, né, a oportunidade de a gente poder estar colocando aqui os nossos estudos, as nossas ideias, a nossa colaboração para o nosso Estado. Canal de comunicação principal nosso é o nosso site, sindfiscalms.org.br, lá tem o nosso endereço, telefone, e-mail. Estamos ali à disposição, entrando em contato com o sindicato. O Observatório também está à disposição da sociedade. Foi uma estrutura criada para atender a nossa população. É uma contrapartida que a nossa categoria oferece ao nosso Estado, ao Estado que acolhe a nossa categoria, facilita o nosso trabalho no dia a dia, entende a importância do nosso papel
porque a partir da nossa atividade é que o Estado pode levar a cada um, levar saúde, levar educação, levar segurança. Então estamos à disposição, né, para tirar todas as dúvidas e colaborar com todos os estudos, né, paralelos que estão sendo desenvolvidos nas universidades, né, outros organismos que tenham interesse de apresentar propostas para a melhoria da nossa tributação. Muito obrigado mais uma vez. Esse é o papel da TV Assembleia, traduzir as propostas de inovações jurídicas que vão afetar a sua vida como cidadão e como contribuinte em tempo real. Eu agradeço novamente aqui o nosso entrevistado de hoje, agradeço a sua audiência por ter assistido um programa tão interessante hoje e também a participação da minha amiga Areta. Eu também quero agradecer a participação do Cláudio Aguiar, como foi dito, ele é diretor econômico do Observatório do Sindifiscal de Mato Grosso do Sul, trazendo aí importantes esclarecimentos para todos nós sobre a reforma tributária, sobre o Simples Estadual. E agradeço você que nos acompanhou até aqui. Continue nos acompanhando nas mídias sociais da TV Assembleia, canal 9 da NET. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente, de IMS.